Daí, pessoal, mais uma resolução. Duas árvores situadas em cada um dos lados de um rio estão alinhadas conforme a figura. A largura do rio em metros é. Bom, então eu tenho aqui uma árvore, né? Eles estão alinhados, aqui está o alinhamento dessas árvores, se dá por esse segmento aqui, ó. Tá? Então eles estão alinhadas em um dos lados do rio, beleza, uma em cada lado. Aí eu tenho que descobrir a largura do rio. Já posso colocar aqui então, ó, que eu preciso descobrir esse x aqui. Aí essa linha do alinhamento, aqui eu tenho 60 metros, ó, entre a perpendicular de uma árvore com a perpendicular da outra árvore, a do rio. A distância é 60 metros. Aí eu traço uma outra perpendicular me afastando do rio aqui, 20 metros, e tenho 24. Bom, então eu tenho a formação de dois triângulos. Aí eu estou aí conjecturando que esses triângulos podem ser semelhantes. Aí, como é que eu posso ter certeza que dois triângulos são semelhantes? Uma maneira bastante comum nos exercícios é através dos seus ângulos. Se os triângulos eles possuem dois ângulos iguais, e isso aí significa que os três são iguais, existe semelhança entre esses triângulos. Então eu tenho que procurar aí nesses dois triângulos, dois ângulos iguais. E aí eu consigo, ó. Aqui eu tenho um ângulo reto em um triângulo. Eu vou marcar para ti os dois triângulos, ó. Um triângulo é esse aqui. E o outro triângulo é esse aqui. Aí eu tenho que verificar os dois ângulos iguais. Aqui eu tenho um ângulo reto. Aqui eu também tenho um ângulo reto. Então já tenho um ângulo congruente em um ângulo de mesma medida. E aí esses dois aqui, observa que eles são opostos pelo vértice. Este ângulo ele é igual a esse. Então nota que esses triângulos eles têm dois ângulos iguais. Portanto o terceiro também é igual. Ou seja, esse ângulo é igual a esse. Eu não preciso dessa informação, mas eu sei que eles são iguais. Ok? Bom, e aí que o ideal aqui é destacar esses triângulos e deixá-los na mesma posição, para que eu enxergue, né, onde está aí, onde se encontram a relação a relação de lados homólogos. Então assim, eu tenho aqui deixa eu desenhar aqui o triângulo grande primeiro. Olha só. Esse aqui é o triângulo azul. Nesse triângulo azul eu tenho a largura do rio, que é x, que eu quero descobrir. E aqui eu tenho 60 metros. Aqui está o ângulo reto. Ok, e aí eu vou pegar esse triângulozinho vermelho e vou fazer com que ele fique na mesma posição desse, ó. Vou me guiar por esse ângulo aqui, ó. Esse bico aqui, ó. Esse ângulo aqui. Então, esse ângulo que é igual tem que ficar na mesma posição. Então, eu vou girar aquele triângulo menor, ele vai ficar assim, ó. Ok? E aí, pensando assim, esse 20, ele está aqui, ó. E esse 24 ficou aqui. Aí estão os dois triângulos. Observa que o ângulozinho, ó, ficou apontando para o mesmo lado. E aí eu consigo enxergar os lados homólogos. Aí, por exemplo, ó, 20 para x. Ó, esse lado é homólogo com esse, se corresponde a esse. E a outra correspondência é de 24 para 60. Nessa ordem, tá? Por quê? Porque eu escolhi colocar primeiro o triângulo pequeno, que é o 20, sobre o x triângulo grande. Então na outra eu também tenho que fazer isso. Pequeno sobre grande. E aí é só cruzar. X igual, lembra que quem faz o cruzamento com x fica embaixo dividindo. E aí eu tenho em cima 20 vezes 60. Posso fazer aí simplificações, né? Eu posso multiplicar 20 vezes 60, dá 1.200, depois vou dividir por 24. Dá para fazer isso também. Ou então eu tento simplificar para fazer um cálculo mais rápido. Por exemplo, eu sei que 60 e 24 eu posso simplificar aí por 4. Se eu simplificar por 4, aqui vai dar 15 e aqui vai dar 6. Aí eu posso fazer uma nova simplificação, ou 15 por 6, ou 20 por 6. Vou fazer mais uma aqui do 20 por 6. Aqui eu faço por
2, que dá 10. E aqui eu faço por 2, que dá 3. Para não ficar muito poluído aí. Aí eu tenho em cima 10 vezes 15 sobre 3. Olha, eu reduzi bastante o cálculo. Aí 15 por 3 aqui dá 5. 10 vezes 5, 50. X igual a 50 metros. Se eu dividisse aqui 1.200 por 24, daria também 50 metros, ok? Então, largura do rio, 50 metros, letra E. Ficamos por aqui. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.